Olá pessoal, aqui é o Denilson Barbosa e é com muita satisfação que eu venho apresentar para vocês a nova proposta aqui do Linguagem Diplomática, né, de preparação dos idiomas estrangeiros e língua portuguesa para o CACD. Né? Bom, esse é um projeto, né, que eu venho já desenvolvendo há algum tempo. Se você já me conhecia ou conhecia, né, o meu conteúdo anteriormente, né, você acompanhou, né, que nós transitamos do inglês CACD, onde eu oferecia exclusivamente, né, conteúdos de inglês preparatórios, né, para a prova do CACD, e agora nós estamos transitando aqui para o Linguagem Diplomática, oferecendo os conteúdos das línguas estrangeiras, né, inglês, francês, espanhol e língua portuguesa. Né? Então, é uma mudança que está ocorrendo agora, né, durante o mês de março de 2022, né, e nós já começamos a publicar e, enfim, a começar os primeiros treinamentos ali com os outros idiomas e com língua portuguesa. Né? E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, você está visualizando aqui a nossa página principal da plataforma, né, que eu gosto de chamar aqui o nosso ambiente aqui, né, de um ambiente de estudos, né, ao invés de um curso linear. E eu espero que você consiga ter uma noção disso até o final dessa apresentação. Tá? Então, o formato da nossa plataforma, ela é um formato de clube de assinaturas. Então, o conceito aqui é você se tornar membro da plataforma, e aqui dentro, enquanto membro, você tem acesso a todos os materiais, você tem a possibilidade de contratar planos de correção das suas atividades, tá? Mas ele é diferente, né, de um curso com uma mensalidade, um curso específico para a matéria com uma mensalidade, e é diferente também de um curso que você compra, né, o pacote ali inteiro de início ao fim. Tá? Então nós temos aqui um método que é de publicação mensal de atividades, né? Todo mês nós disponibilizamos ali um ciclo de exercícios, né? No caso do inglês de segunda fase, do português de segunda fase, das provas, né, discursivas de francês e espanhol, né? E todo mês nós alimentamos esse ciclo de exercícios, são exercícios que vêm acompanhados, né, de videoaulas, de instrução para que você possa fazer com acompanhamento, né, ou melhor, com instruções às suas atividades, né, além de outros treinamentos específicos que nós temos aqui dentro, né, como por exemplo as aulas de gramática de todos os idiomas, de português, né, o inglês também. No inglês eu mantive aqui o tradicional curso Elementary, que é um curso, né, que prepara você para fazer a sua transição, né, do inglês geral para o inglês do CACD, né, independente do seu nível. Tá? Então, esse conceito que eu gostaria de chamar a atenção. Eu diria que nós estamos inovando com esse conceito, com esse novo formato, né? E que você pode se tornar membro por quanto tempo desejar, por quanto tempo você quiser, né? E transitar por todos os materiais, criar a sua própria grade de estudos, sua própria rotina ali de estudos, obviamente com o nosso apoio pedagógico, com a nossa orientação. Tá? Então eu vou explicar aqui em detalhes como funciona toda a plataforma, como funciona o processo de adesão para você se tornar membro do Linguagem Diplomática e como funcionam também os planos, não é, de correção das atividades, né, que é um ponto fundamental para você aperfeiçoar mais ainda os seus conhecimentos, né, em cada um dos idiomas. Tá? Então, primeiramente aqui uma apresentação geral da plataforma. Nós temos aqui essa primeira sessão, né, que são vídeos de apresentação em geral, tal como esse aqui que você está assistindo. Nós vamos acompanhar um outro ali que é sobre o seu plano de estudo. Aqui são aulas gratuitas, então normalmente eventos gratuitos, lives ou conteúdo de rede social ou alguns conteúdos específicos nós publicamos aqui. Obviamente até então nós temos os conteúdos antigos de inglês e a partir de agora os outros idiomas vão começar a entrar aqui também. Notícias, enfim, mais notícias relacionadas a novidades, cursos, lançamentos e, obviamente, acompanhamento, né, do processo, né, do CACD de todos os anos.
tá? Esse aqui eu vou explicar por fim, né, que é o programa de correção e mentoria. Aqui, de certa forma, é a sessão fechada para os assinantes, tá? E aqui você tem as sessões específicas para cada um dos idiomas, né? Inglês, né, comigo, francês com o professor Leonardo Matos, aqui o espanhol com o professor Juan Carlos e português com o professor Wagner Lacerda. Bom, para você ter uma noção aqui do conteúdo que você encontra aqui dentro, né, ao você se tornar membro, vamos lá, o que nós temos aqui disponível, né, já de inglês. Vamos lá, primeiramente aqui o curso Elementary. Esse é um curso que é recomendado para todos os níveis, tá? Ele é um curso teórico, né, tem muita indicação ali de tarefas, né, mas ele é dividido, vamos lá, em 3 módulos, cada um com um objetivo bem específico. O primeiro, as aulas são voltadas para o seu processo de aquisição de vocabulário. Então ali eu falo tanto a parte teórica quanto a parte prática, né, objetiva, assim como o conteúdo mesmo, né, teórico, gramatical, que você precisa para aumentar constantemente o seu vocabulário. Então é importante você começar por aqui, independente do seu nível, tá? Porque são técnicas e métodos e são aplicáveis para qualquer estágio que o candidato esteja, né, no idioma, tá bom? Aqui o curso, o módulo 2 do Elementary, é a mesma coisa, focado em metodologias. Entretanto, aqui são as metodologias de leitura em inglês. Aqui você aprende as principais técnicas que vão ajudar você, tanto no processo de estudos, para você fazer suas leituras rotineiras, quanto no processo de utilização dessas técnicas aplicadas à primeira fase do CACD e, obviamente, também né, discutimos aqui como isso pode ser aplicado, né, à segunda fase. É uma preparação para qualquer exame internacional, você passa por ela. É o principal, aprender a ler, né, como o nativo lê em inglês. Tá? Bom, aqui nós temos o módulo 3, né, do Elementary, agora que é voltado para um conteúdo que poucos têm contato, que são as técnicas de tradução, né? Ou seja, tradução e versão. É a parte teórica e técnica. Aqui, realmente, todo o conteúdo é novidade, independente do nível de conhecimento de inglês do candidato, porque normalmente as pessoas não estudam a parte teórica, teoria e técnica, né, de tradução ou versão. Tá? Ele é um conteúdo que é universal, tá? Serve para tradução e versão em todos os idiomas, são os princípios, tá? Então ele é válido para todos os candidatos e não ajuda somente no inglês, também para as provas de francês e espanhol, tá? Então ali você vai ficar por dentro do debate acadêmico, quais são as principais correntes, as principais técnicas, nós temos leituras, aulas que comentam, discutem artigos acadêmicos, enfim, é uma parte aqui obrigatória para todos, tá? Então, voltando aqui, nós temos essa seção de gramática, ela vai do básico ao avançado, né? Mas ela é uma parte nova, né? Como você viu aqui, é o New Progressive Grammar. Nós vamos do nível A1 ao C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, seguindo o quadro comum europeu, inclusive com atividades no Quizlet. Então você já tem um sistema para você fazer as suas atividades e ter feedback do sistema se você acertou ou não. Tá? Entretanto, nesse momento estamos elaborando as aulas do nível A1. Se você se torna membro agora, né, você pode acompanhar a postagem, né, das aulas que ocorrem mensalmente aqui junto com as demais atividades. Tá? Nessa outra sessão aqui de inglês, né, da primeira fase, essas são análises, né, são aulas mesmo, tá? Todas aqui são videoaulas de análise de provas anteriores da primeira fase. Então, se você se torna membro agora, você já tem os últimos 5 anos de CACD aqui comentados, tá? As provas comentadas e principalmente as estratégias aprendidas aqui, tanto com relação à parte de aquisição de vocabulário e de leitura, elas são aplicadas aqui. Então nós mostramos como resolver as provas utilizando aquelas técnicas e como ganhar o vocabulário que você identifica, né, que é necessário ao fazer essas provas, como ganhar esse vocabulário através das técnicas estudadas no Elementary.
tá? Bom, aqui agora você vê que tem uma seção aqui com março de 2022, né? Isso aqui obviamente muda todo mês, é aqui onde são publicadas as questões do mês, as discursivas de todo mês, tá? Então, ao entrar aqui, você, enfim, tem acesso aqui às questões, então você tem aqui a tradução de março, normalmente resolvida na primeira 1, aqui, na semana 1, né? Aqui você vem com a questão e uma aula de comentários, tá? Resolvendo a questão com uma proposta de tradução. Aqui na versão, a mesma coisa, vem a questão, tá? Com uma aula propondo um formato ali de resolução, né? Um modelo de resposta. Com relação ao summary, além da questão, além do texto, você tem uma aula de instruções sobre como fazer aquele summary, como selecionar as ideias principais daquele texto, e ela serve de orientação para você resolver a questão, tá? Aqui na questão da composition, né, além da questão, você também vem com a videoaula de instruções que vai discutir qual o melhor formato, conteúdo que você pode utilizar na questão, como organizar seu texto, estilo. Então, basicamente, a parte escrita, né, nós abordamos muito aqui nessas videoaulas de todas essas questões, tá? Aqui na tradução e na versão nós discutimos, sob um ponto de vista comparado, a parte gramatical e de vocabulário, né? A questão de estilo e estrutura nós discutimos muito aqui, né, no summary e na composition. Então, acompanhando essas aulas ao longo do tempo, é que você obtém o conteúdo teórico que você precisa para escrever, né, tanto o summary quanto a composition, ou os outros, né, da forma como você deve escrever, tá? Aqui, as demais sessões, elas são simplesmente o acervo, são as questões anteriores, tá? Então aqui você tem todas as questões acumuladas, né, discursiva de segunda fase, trabalhadas anteriormente, e aqui você pode ver que está separado por tipo de questão, tradução, versão, resumo, redação, são as anteriores também. O que significa? Se você quiser fazer uma maratona de redação, você pode fazer uma maratona de tradução, de versão, né? Essas questões, vem ali a questão com a aula de instrução ou de resolução, dependendo do tipo de atividade, tá? Bom, e aqui nós procuramos oferecer, né, não só aqui no inglês, eu faço isso, os outros professores vão fazer dessa forma também, o máximo de suporte possível para que mesmo o candidato que não tenha contratado ainda um plano de correção, ele tenha a total possibilidade de seguir resolvendo exercícios regularmente com orientação, né, desenvolver as suas respostas até um certo nível e quando ele atingir um determinado nível de maturidade, aí sim o candidato pode considerar a contratação de um plano de correção, né? Obviamente, quem já está num nível mais competitivo, já com foco em segunda e terceira fase, já pode entrar diretamente para um plano de correção. Bem, agora vamos ao conteúdo de francês. Você pode ver que a distribuição aqui é bem parecida. Obviamente, né, nós não temos aqui no francês, né, a parte ali voltada para a primeira fase, tá? Então, da mesma forma, nós temos aqui essa primeira sessão com as discursivas do mês, né? Então ela está separada dessa forma para orientar, né, melhor o candidato, ele, né, ter mais praticidade, né? Ele clica ali e logo visualiza. Aqui são as discursivas, né? A versão, né, de francês de março e aqui o resumo de francês de março, tá? Enfim, nós temos aqui o instrumental e o curso de gramática. Essas duas sessões aqui são fundamentais principalmente para os iniciantes no francês. O nosso método é ensinar francês a partir do básico, já com leitura, tá? Então o professor vai trabalhar com vocês aqui, né, através das videoaulas, as técnicas de leitura do francês, ele vai fazer um processo de interpretação do texto, tá? E também as aulas básicas de gramática, tá? Assim como no inglês, né, nós vamos avançar em níveis com a gramática e ao longo do tempo você vai poder estudar ali nível A1, nível A2, tá? B1, B2,
e assim sucessivamente, tá? Os temas são selecionados, né, por ordem de, digamos, de importância, né, aqueles temas ali mais relevantes para facilitar a sua compreensão do idioma o mais rápido possível, tá? Obviamente aqui no instrumental você tem tanto uma abordagem de compreensão de texto quanto gramatical, né, porque a gramática é analisada ali, né, com o texto, é o que se chama em inglês de intensive reading, né, você analisa o texto para aprender a estrutura do idioma, tá? E ali você também adquire vocabulário, né, você já tem ali uma rotina de leitura, tá? Aqui é o acervo, né, são as questões discursivas, né, ficarão depositadas aqui após o mês, né? Então aqui você tem as questões no mês, publicadas aqui, elas vão entrando para o acervo. Se você quiser fazer uma maratona, né, ali de resumo, ou uma maratona de versão, basta você clicar diretamente nas questões. Aqui em materiais de estudo são materiais que serão publicados aqui de acordo com a necessidade, se o professor considera que tem algum conteúdo que é relevante publicar ali ou não, tá? Você vai encontrar essa seção aqui em todos os idiomas. Se você observar aqui, agora não é o francês, ou melhor, o espanhol, a estrutura é a mesma, você tem aqui, né, as discursivas do mês, tá? Então aqui versão de espanhol de março, né, o resumo de espanhol do mês de março, tá? Mesma estrutura do francês. Tá? O espanhol instrumental, então é leitura, interpretação de texto, análise, né, da parte gramatical a partir do texto, tá? E também, obviamente, vocabulário. Tá? E aqui o curso de gramática, seguindo a mesma lógica, do mais básico para o mais avançado. Tá? O acervo, as questões anteriores, né, vão ficar depositadas aqui, tá? O resumo aqui. Tá? E a mesma ideia aqui com os materiais de estudo. Da mesma forma, você pode fazer aqui a maratona, não é? De versão, a maratona de resumo, né? Obviamente nós estamos iniciando agora em março, e só daqui a um tempo nós vamos ter um material aqui mais acumulado aqui. Tá? Vamos lá, português. Português, ele aproxima um pouco, né, do formato ali do inglês, porque nós temos a preparação para a primeira fase. Né? Então, da mesma forma, nós temos aqui as discursivas do mês. Tá? Então você clica aqui, você tem acesso à redação de português, né, ao resumo de português e ao exercício. Tá? Todas as questões, né, virão acompanhadas de uma aula de instrução. O professor vai comentar a questão e oferecer para você ali o máximo de elementos possíveis para que você possa responder a questão, mesmo que você não envie ainda para a correção. Esse é o nosso ponto principal aqui da plataforma. Tá? Então, nós vamos ter um curso teórico de português, né, que vai incluir gramática, enfim, tanto a parte de gramática quanto voltada para escrita. A ideia aqui é criar um conteúdo de português que atenda à primeira fase e à parte escrita, né, a parte de redação da segunda fase. Tá? Da mesma forma, nós vamos avançar com os temas, né, de temas mais gerais para temas cada vez mais profundos, mais específicos. Aqui são as resoluções de prova da primeira fase. Então você pode acompanhar ali mensalmente a publicação, análise, estratégias de resolução, né, como as questões são montadas. Então, todas essas aqui, né, tanto de português quanto a do inglês, nós mostramos profundamente ali como as provas são montadas, quais são as dificuldades que são colocadas para você enquanto candidato, tá, para que você conheça de fato o concurso, conheça a prova e saiba como lidar com ela. Tá? Aqui é o acervo da mesma forma, então aqui nós teremos o acervo de redação, o acervo de resumo, de exercício e materiais, né? Ali vai ser um espaço, né, para oferecer materiais que são relevantes, né? Materiais de estudos que são relevantes. Então, depois de um tempo, acumulando material na plataforma, tá? Quem entrar daqui a um tempo vai poder estudar com os materiais acumulados, além de acompanhar o material do mês. Tá? Isso é o que é o ponto fundamental desse formato, é que, por exemplo, como o inglês, né, eu já vinha trabalhando nesse formato da plataforma já desde 2020, então você tem material acumulado ali já desde 2020.
o mesmo vai começar a acontecer com os demais, né, com os demais idiomas, tá? Então, obviamente, o plano de assinatura que nós temos hoje, eu vou mostrar isso aqui em seguida, tá? Ele traz um incentivo para quem vai pegar esse processo no início agora, né, que são os membros fundadores, né, mas obviamente depois de um tempo, assim que nós tivermos um acúmulo de material, né, de francês, espanhol e português, esse valor da assinatura obviamente vai mudar, tá? Muito bem, então agora eu vou mostrar para vocês como você pode coordenar todos esses estudos, né? Todo esse material que você tem disponível aqui na plataforma. Então nós temos aqui um plano de organização desses estudos, né? Um plano de estudos que você pode seguir, né? Obviamente com as devidas adaptações de acordo com o seu nível e estágio de preparação para o concurso. Obviamente, nenhuma decisão dessa você precisa tomar sozinho, né? Você pode entrar em contato, você vai ter o meu suporte, pode ter o suporte dos professores, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, né? Nós temos aqui o conteúdo separado aqui por inglês, né? Por idioma. Vamos observar aqui primeiro o inglês. Para os iniciantes, né? Quem ainda ou tem o inglês mais básico, né? Ou está começando agora para o concurso, o ideal é ter um foco aqui, né, nessas atividades aqui, no curso Elementary, né, nas aulas aqui de gramática primeira fase e nas leituras, tá? Então, o Elementary é um curso que você pode fazer, né, eu mostrei lá o material para vocês, num período ali, dependendo da sua disponibilidade, de 2 a 4 meses, né? Talvez você faça um pouquinho mais lento e leve ali uns 6 meses, né, 2 meses em cada módulo, tá? Então, a recomendação é que você estude o Elementary toda semana, tá? E faça as tarefas propostas ali, que são ferramentas, técnicas, então você precisa assistir às aulas e colocar tudo aquilo em prática. Então, isso vai tomar ali já um tempo da sua rotina, tá? Então, depois disso também você acompanha semanalmente, você pode alternar, tá? Você pode fazer aqui uma aula de gramática, né? Acompanhar uma aula de resolução de primeira fase, né? Acompanhar o instrumental do inglês também e uma outra aula de primeira fase, tá? Quanto mais básico for o candidato, mais importante é acompanhar aqui a aula de gramática e do instrumental, paralelamente ali ao curso Elementary, tá? Se você já tem boa leitura, né? Se você ou atingir o nível de leitura dentro da plataforma, aí você mantém esse ritmo de leitura semanal aqui. Ah, mas que textos são esses? Esses são os textos indicados como preparação para a redação do mês, tá? Então você pode ler tanto os textos indicados para as redações anteriores, que já estão disponíveis na plataforma, né? Fazer uma sequência de leitura, tá? Ou né, acompanhar mensalmente ali os temas que são publicados. Isso é interessante porque normalmente nós trabalhamos com temas atuais, tá? Sempre são temas relevantes para o concurso, tá? Então aqui você já garante a sua carga de leitura. Então, mesmo que você não faça a redação ainda, você mantém aqui, né, essa carga de leitura, tá bom? E aqui você vai ter um processo de leitura, de aprendizagem de gramática, de ganho de vocabulário, tá? E quando você avançar no Elementary, por exemplo, avançou para a parte lá de teorias e técnicas de tradução. Aí você já pode começar, né, a fazer as suas traduções e as suas versões em inglês acompanhando as aulas. Depois de bastante tempo de tradução e versão, leitura, né, aí você pode começar a fazer os resumos. E depois você, né, depois de um tempo fazendo o resumo, você agrega a sua redação, tá? Então, a questão é que você consegue, né, dentro do nosso material, você considera o nível atual que você está, né, como eu falei, tanto com relação ao inglês, quanto com relação à preparação para o concurso. Tá? Você monta uma grade com base no material que está disponível e vai caminhando, agregando tarefas ao longo do tempo. Tá? Tudo que você faz aqui prepara você para caminhar para uma tarefa aqui em seguida. Tá? Bom, e no inglês, né, as questões já vinham orientadas, né, a tradução é semana 1, semana 2 aqui é a versão, né, semana 3 é o resumo, a semana 4 é a redação, né, porque nós entendemos também
que é importante ter esse tempo de leitura distribuído ao longo do mês, né, para não ficar ali, né. Normalmente eu publico de 8 a 10 textos dentro da plataforma, né, de forma que você pode fazer leitura ali de 2 textos por semana. Tá? Enfim, aí você caminha aqui, né, sempre buscando orientação a cada passo, tá? Você caminha até o ponto de você fazer todas as tarefas, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. Tá? Aqui para o francês, você vai ter aqui, né, por exemplo, primeira semana a publicação de uma aula de gramática, na semana 2 a publicação de uma aula de versão, na 3 é o francês instrumental e na 4 é o resumo. Tá? Então, você tem a aula de gramática, ela pode ser, né, uma certa preparação para a versão, e o instrumental aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. O instrumental é leitura e interpretação do texto, e é o mesmo texto do resumo. Tá? Então, provavelmente, quem já está pronto para fazer o resumo seria um candidato que não precisa da aula do instrumental. Tá? Mas se você é iniciante no francês, você começa com o instrumental, tá? Aí por um tempo você faz somente o instrumental, depois de um tempo você faz a aula do instrumental e já começa a fazer o resumo. Então esse instrumental aqui vai ser a base para o seu resumo. Tá? Então você tem a aula de gramática, tá? A versão e o instrumental como suportes para você fazer o resumo. Tá? Porque na versão você aprende muito a escrever, né, sob uma perspectiva comparada. Tá? O mesmo acontece com o espanhol. Tá? Você tem a versão, publicação ali de uma aula de versão, tá? Na outra semana a aula do instrumental e o resumo. Novamente, é o mesmo texto pela mesma metodologia. Tá? Quem já faz diretamente o resumo, normalmente não depende dessa aula aqui do instrumental. Tá? Então você acompanha as aulas de instrumental até desenvolver bem a leitura, né, leitura e interpretação, aí você começa a acompanhar as duas aulas por um tempo, sendo que o instrumental é a base para você fazer o seu resumo. E aí, depois de um tempo, você, por exemplo, abandona o instrumental e vai só para o resumo. Tá? E acompanha igualmente as aulas de gramática, porque são as aulas de gramática que vão ajudar você a escrever corretamente, tanto na versão quanto no resumo. Né? Tanto a gramática aqui do francês quanto a do espanhol, aqui o específico, tá? Aqui e aqui, tá? Elas são para ajudar na sua escrita. A parte do instrumental você vai ter uma gramática abordada que vão ajudar na sua interpretação. Tá? Então, é importante essa diferença do foco nos dois aqui. Agora o francês, ou melhor, o português, né, como todos já são fluentes no idioma, você pode partir diretamente para ele. Então você vai ter a redação, a questão publicada e as instruções do professor. Aí você segue as instruções e escreve a sua redação. Mesma coisa o resumo. Tá? Você vai pegar o texto, o professor vai comentar o texto, passar instruções de técnicas principalmente, você faz o seu resumo e aqui o exercício ele vai explicar qual que é o objetivo, né? Como você pode responder, quais as melhores abordagens, enfim. E você pode seguir aqui naturalmente. Tá? Numa outra semana aqui você pode acompanhar as aulas de resolução de primeira fase e o curso teórico também. Né? Vai ser publicado ali um tópico todo mês nessa aula teórica que vai ajudar você, né, como eu falei anteriormente, tanto na resolução, né, das questões da primeira fase, quanto na escrita. Tá? Então observe que você tem o teórico e aqui resoluções específicas da primeira fase para preparar você para a primeira fase do concurso. Tá? Então esse conteúdo foi pensado também de forma que a sua produção textual ela não ultrapasse 3 questões por semana. Então se você seguir um modelo como esse, você vai ter aqui na primeira semana por exemplo, uma tradução do inglês, uma versão aqui e uma redação. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, digamos, na quarta semana, nós ficamos com somente 2 produções textuais aqui, mas é importante porque muitos candidatos acabam preferindo deixar essa leitura aqui preparatória para a redação para a última semana. Então, se for o caso, né, principalmente os candidatos mais avançados,
você faz na última semana, né? Você tem uma produção textual a menos, mas você faz as leituras ali e faz a redação em seguida. Então, se você fizer uma questão por dia, né, se você estuda de segunda a quinta, você ainda tem outros 2 dias para inserir os demais conteúdos, né? E aí vai depender do seu estágio de desenvolvimento. Pode ser que você esteja acompanhando as aulas de gramática, né? Pode ser que você esteja acompanhando as aulas do instrumental, né? Aqui a primeira fase, normalmente todo mundo acompanha, né? A primeira fase do inglês também, tá? E aí você consegue distribuir esse, né, conteúdo de forma que você tem todos os idiomas e português todos os dias na sua grade de estudos. E, obviamente, nós ajudamos você a montar um planejamento como esse. Isso aqui é só um básico, né, um planejamento básico e bem genérico. Obviamente, é importante cada um criar o seu próprio planejamento, ok? Bom, então vamos lá, né? Agora vamos conhecer aqui os planos, né? Eu vou explicar para vocês como vocês podem se tornar membros da plataforma, né? E poder transitar aqui por todo o conteúdo, né? Todo o material que nós disponibilizamos. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui, nós temos essa assinatura básica que é para você se tornar membro do Linguagem Diplomática, tá? Então você tem aqui o plano de adesão. Ele dá acesso a todo o conteúdo da plataforma para todas as fases do CACD. Eu coloco todas as fases porque nós temos conteúdo de primeira fase, de segunda e de terceira, não é? Que é o francês e o espanhol. Tá? Então, é o conteúdo teórico e atividades mensais de inglês, francês, espanhol e português. Então, como você viu lá, todas as aulas teóricas de inglês, de espanhol, de francês e de português, elas estarão abertas, né, ao você se tornar membro, tá? E, enfim, você tem o acúmulo do material. Então, do inglês, você já tem conteúdo ali produzido, né, desde setembro de 2020, por exemplo. Você tem todo o curso Elementary, tá? Que é um curso fundamental, né, para a sua adaptação para o universo do CACD, né? E, como eu disse, a parte de tradução ali, por exemplo, ela impacta nos outros idiomas ali também, tá? Então, nós temos aqui essa assinatura, tá? Um valor mensal aqui de R$ 49,90, que por enquanto está com 50% de desconto. Realmente a nossa intenção é caminhar para uma assinatura básica de R$ 99,90, mas como promoção de lançamento, né, e como eu expliquei para vocês, quem entrar agora vai acompanhar semanalmente, né, a publicação dos conteúdos, tá? Você tem lá o conteúdo acumulado no inglês, mas os outros estão entrando agora. Tá? Então, você vai ter isso, observe aqui as notas aqui, né? 50% de desconto para os primeiros membros, e essas vagas são realmente limitadas. Tá? Depois nós vamos caminhar para outros valores. Tá? Aqui, a assinatura básica não inclui a correção da produção textual dos alunos. Tá? Aqui um ponto importante. Nós temos o compromisso de oferecer o máximo de suporte para você, teórico, técnico e estratégico, para você desenvolver as questões, aprender o formato, aprender o estilo, né, aprender gramática, tá? Nós vamos oferecer tudo isso dentro desse plano básico de assinatura, tá? A correção, ela significa um processo de análise da sua resposta e uma intervenção mais pontual. Nós identificamos o seu texto, como ele está, o que está acontecendo com o seu texto, o que você já progrediu, e intervimos ali diretamente, especificamente, no que você precisa melhorar, para entrar num processo, né, de aprimoramento. Tá? Então, esse plano básico ele não inclui essa correção, né, da produção textual individual ali. Tá? Inclusive, nós temos uma plataforma separada, né, para você enviar o material para correção. Tá? E vamos lá, essa assinatura básica, ao se tornar membro, você tem isso aqui, ó, um bônus, que esse plano garante desconto na assinatura de planos avulsos de correção e mentoria. Tá? E você vai ver os planos aqui abaixo. Tá? Então a nossa intenção é realmente oferecer esses descontos para aqueles que se tornam membros e se aproximam mais, né, da nossa equipe
que acompanhe o trabalho, tá? Que entre aqui e forme uma comunidade envolvida, engajada nesse processo de preparação, tá? Então vamos lá, aqui nós temos os planos de correção. Primeiro é um plano, né? Nós temos aqui esse plano completo para o programa de correção e mentoria, tá? Por que correção e mentoria? Você envia a sua questão, né, a sua resposta para correção, tá? Essa resposta vai ser corrigida, analisada, e ela volta para você com os comentários em texto, toda marcada em cada pontinho que mereceu ali um comentário, tá? E um vídeo de instruções, tá? Tanto esse vídeo é um vídeo onde o professor comenta a sua resposta e orienta o que você deve fazer dali em diante, tá? Então, olha só, todas as atividades de segunda fase, né? A correção daquela publicação mensal. Inglês, tá? As questões de inglês, de francês, de espanhol e de português, tá? O pacote completo é R$ 597, tá? Aí você vai ter as corrigidas mensalmente, tá? De inglês a tradução, a versão, o resumo e a redação, de francês a versão e o resumo, de espanhol a versão e o resumo, e de português, né, o exercício, o resumo e a redação, tá? Esse plano aqui, tá, nós inserimos aqui um outro bônus, né, um outro incentivo. Ele é o único plano que, se você assiná-lo diretamente, você pode ficar isento dessa assinatura básica, tá? Você tem isenção dessa assinatura básica. Você pagaria somente os R$ 597 por mês, tá? Agora, os demais planos, para você ter acesso ao desconto, você precisa manter a sua assinatura, você precisa ser membro, ser assinante, tá? Então, o que acontece aqui com os demais? Você vai ter, por exemplo, o inglês, né? A mesma correção. Se você contrata, você é membro, né? E quer contratar somente o inglês para correção, aí você vai assinar essa correção por R$ 200 mensais, tá? Aí você tem acesso a todo o material, como você viu, porque você é membro, e tem acesso à correção, né, como eu comentei ali em cima, de inglês. Se você quer somente fazer no modo simulado, tá, sem acesso, sem se tornar membro, aí essa assinatura é 300 por mês. Tá? Vai ser somente a minha... ou melhor, somente as questões com a correção e o feedback ali do professor. Normalmente, esse aqui é um plano para quem quer fazer num curto prazo, antes de uma prova, antes de um concurso, entre a primeira fase e a segunda fase, tá? Normalmente é o caso aqui de situações temporárias, né? E se você quer uma preparação ali de mais longo prazo, né, você quer se tornar membro e garantir os descontos aqui nos idiomas, aí você faz a assinatura básica. Ou, né, assina o plano completo, tá? Então aqui, olha, o plano para não assinantes não inclui acesso aos materiais dos demais idiomas, somente questões de inglês com correção, tá? Aqui no francês, nós temos aqui, como são somente 2 questões, né, versão e resumo, né, o valor é mais baixo, tá? Para assinantes é R$ 120 mensais, tá? E para não assinantes, R$ 200 mensais, é a mesma coisa. Os não assinantes não têm acesso aos demais idiomas, tá? Você recebe ali mensalmente as questões de francês e a correção, tá? Então você pode entrar aqui e fazer, por exemplo, um plano de um simulado, 2, 3 simulados, ficar ali por 1 mês, 2, 3 meses, tá? Normalmente é mais a situação de curto prazo, tá? O espanhol funciona da mesma forma, tá? Para assinantes, R$ 120 mensais, tá? E para não assinantes, R$ 200 mensais. Lembrando que aqui não inclui o acesso a esta plataforma aqui, tá? Você vai somente para a plataforma de correção, tá? Aqui o link está fechado, somente os assinantes por dentro da plataforma conseguem acessar, tá? O português, né? São 3 questões, aí aqui o valor é um pouquinho mais alto do que o francês e o espanhol, tá? Então, o valor aqui do plano de português para assinantes é R$ 160 mensais e para não assinantes, R$ 250 mensais. E a mesma coisa, se você opta por esse plano aqui de não assinantes,
você vai ter acesso somente à plataforma de correção e não vai, digamos, poder circular aqui por todo esse conteúdo, tá? Aqui é para os assinantes. Se você é assinante, você tem aqui, olha, um outro link aqui, né? Que vai direto para o programa de correção e mentoria, tá? Você clica aqui, ali dentro você tem acesso, né, aqui ao plano, ao pacote completo. Você pode clicar nesse aqui para fazer a assinatura do inglês, aqui você clica e faz a assinatura do francês, aqui o espanhol e aqui o português, ok? Então, ficou bem acessível aqui, logo na página principal aqui do nosso site, né? Muito bem, pessoal, então encerrei aqui a minha apresentação, né? Como eu disse no início, enfim, é um projeto, né, que eu apresento para vocês com muito orgulho, porque eu tenho certeza que nós estamos inovando tanto com o acesso a materiais de qualidade, né, preparatórios para o CACD com baixo custo de investimento, né, quanto pelo formato que nós oferecemos, que realmente desenvolve os candidatos, né, independente do seu nível em qualquer um dos idiomas, né. Um outro ponto fundamental aqui é a nossa abordagem integrada, para que você consiga trabalhar com todos os idiomas ao mesmo tempo, que é um dos grandes desafios, né, para os CACDistas. Tá? Espero que você tenha gostado do material e espero que você também tenha interesse em nos fazer uma visita e conhecer melhor o nosso site. Tá? Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, na descrição, um link para o site, para você clicar lá, fazer uma visita. O mesmo que você viu aqui, você vai conseguir ver lá dentro do próprio site. Tá? E um link também para o contato direto comigo, para você tirar dúvidas, para você buscar informações, tá? Ou também um terceiro link, que é para o nosso grupo de WhatsApp. Lá você pode acompanhar as nossas notícias, ok? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado da proposta e vejo você lá no Linguagem Diplomática. Um abraço e até lá.